Nós estamos nessa temporada, terminamos aqui esse tempo proclamando, alinhando e fazendo com que em cada tempo aí, né, cada palavra que foi ministrada, cada decreto que foi liberado, cada, cada ministração liberada aí ao teu coração, nós agarramos, né, cada palavra apostólica, cada palavra profética, cada palavra que foi trazida. Eu quero trazer uma síntese de tudo aquilo que nós então falamos, de tudo aquilo que nós profetizamos aqui, para que você possa compreender a importância dos tempos, como que eu posso dizer aqui, a importância dos tempos que estamos vivendo. Veja só, queridos, estamos chegando no 12º mês do calendário, 12º mês da, do calendário civil, perdão, espiritual. E nesse 12º mês, nós então olhamos para alguns pontos, e eu gosto muito de analisar as menções ou os fatos que aconteceram em cada mês, os fatos que aconteceram em cada temporada dessa. Porque, para mim, se a Bíblia vem marcando, se a Bíblia dá ênfase, se a Bíblia ela nos dá uma menção, isso refere que precisamos também olhar com um olhar um pouco mais clínico, um pouco de mais atenção. Então, vemos que a primeira vez que o 12º mês foi trago a Bíblia, nós vimos que foi em 2 Reis 25, verso 27, aonde Joaquim estava sendo agora livre e estava recebendo novas vestes. Essa mesma menção, ele vem agora em Jeremias, capítulo 52, verso 31, que diz, no 30º ano do cativeiro de Joaquim. Veja agora em Jeremias, ele traz a visão do rei. No livro de Reis, ele vai trazendo uma outra visão. Agora nós vamos ver, veja só, no livro de Reis, em 2 Reis, ele começa dizendo que no 37º ano do cativeiro do rei Joaquim, rei de Judá, aos 27 do dia, e agora no olhar profético, né, ele também traz essa essência, né, começando no 37º ano do cativeiro do rei Judá, no 25 do 12º mês, o rei Evil-Merodach, rei da Babilônia, ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e fez sair o cárcere, do cárceres. Falou com ele benignamente e deu lugar de mais honra do que dos reis que estavam consigo na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárceres e Joaquim passou a comer pão na sua presença. Todos os dias da sua vida e da parte do rei da Babilônia lhe foi dado sustento vitalício como uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias. Na verdade, o livro de Jeremias, ele termina com a libertação do rei Joaquim. E veja só, o rei Joaquim, ele é um rei que foi o rei de Judá, e é interessante que aqui é um rei de Judá, e a palavra é o Senhor estabelece. 52, 31. O Senhor estabelece. A palavra Joaquim é o Senhor traz o decreto, o Senhor estabelece. E olha que interessante, foi exatamente no mês de Adar onde o Senhor estabeleceu libertação, aonde o Senhor estabeleceu desígnios, aonde o Senhor estabeleceu decretos, aonde o Senhor mudou decretos, aonde o Senhor trouxe eu posso usar essa palavra, né, a sorte, por isso falando de purim, jogar por sorte, aonde o Senhor muda a sorte do povo, é exatamente nesse mês aonde o rei Joaquim é mencionado. E a palavra Joaquim é o Senhor estabelece. Depois nós vamos ver em Ezequiel, capítulo 32, quando o Senhor pede agora para que fosse levantado uma lamentação acerca do rei do Egito.
Então, nós vamos ver aqui Egito, sempre quando nós pontuamos algumas nações, essas nações têm algumas representações. Veja, quando nós falamos Roma, nós vamos ver toda Roma e Grécia, nós vamos ver toda essa questão filosófica, mental, a estrutura mental filosófica. Quando nós falamos as nações ligado aos vikings, nós vamos estar falando aí da violência, da brutalidade. Quando nós falamos, então, da questão de Babilônia, nós vamos ver a confusão, a religiosidade. Mas quando nós falamos do Egito, nós vamos falar, então, acerca da magia, da feitiçaria, dessa característica. Então, veja só, foi exatamente no tempo duodécimo, aonde havia um manto de magia contra Israel, e o Senhor proclama também um decreto contra o rei do Egito, o faraó. Então, olhando para esse ponto, nós vamos ver que as coisas encaixam. Todas as menções, veja só, todas as menções do 12º mês nas Escrituras, ela está dizendo que o Senhor está quebrando uma ordem de magia, estabelecendo novamente o reino e o governo, trazendo liberdade para um novo tempo. Irmãos, isso é muito sério, porque não adianta nada nós mudarmos de ciclo se não mudarmos de ambiente. Esse é o ponto. O que adianta eu mudar um ciclo e mudar de ambiente? Vou dar um exemplo. De repente, você trabalha o ano inteiro, Aí você fala assim, graças a Deus eu estou de férias. Olha na carteira, não tem R$ 1 no bolso. Tá, e aí? Tá de férias fazer o quê, irmão? Você não tem como aproveitar essas férias. Então, o fato é que esse ambiente de férias, ele não trouxe consigo aquilo que está proposto. Quando nós falamos férias, falamos descanso, falamos viagem, falamos curtir, falamos um tempo de coisas novas, é férias. Mas, de repente, chegamos no tempo apropriado, porém, esse tempo não trará com ele o que é necessário para esse tempo. Então, o que adianta eu dizer, eu estou entrando em um ano novo, mas se eu estou entrando debaixo ainda de cativeiros, ou debaixo de estruturas de prisões. Por isso, no virado ciclo, o Senhor traz duas palavras. Primeira palavra, o Senhor muda a sorte de alguém, do rei, que significa Deus estabelece, Deus traz governo, Deus traz Deus traz a palavra dele, e a palavra dele não vai voltar vazia. E o segundo ponto, o Senhor começa a dar ordens para a casa da feitiçaria, ou seja, um manto que é entronizado, isso agora ele é destruído, julgado, caído, derrotado. Então, os dois faz muito sentido. Primeiro tem que cair uma atmosfera para depois se estabelecer uma liberdade de um novo tempo. Primeiro, eu saio de uma atmosfera, depois eu entro nesse novo tempo. Olhando agora para a suma do 12º mês, o 12º mês ele é marcado por uma coisa assim, a mais específica, que todo mundo vai lembrar, é Purim, é Ester, é a decisão de Ester, a vida de Ester, a posição de Ester, o rei Assuero, e toda essa dinâmica do livro de Ester, ele culmina no 12º mês, ou seja, abra aí, capítulo 9. Veja só, o livro de Ester tem 10 capítulos. E o capítulo 9, ele é exatamente marcado, e é onde aparece o desígnio do mês Adar, aparece o nome, ou seja, ele é muito mais enfático ainda, ele enfatiza o 10º mês, ele enfatiza o 12º mês. E ele diz o seguinte, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar,
Quando chegou a palavra do rei e as suas ordens para executar no dia em que o inimigo dos judeus contavam assenhorear-se dele, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que o odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspirava caiu sobre todo aquele povo. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por toda a província, pois ele ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança, com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsadata, a Dalfon, a Aspata, né? A Porata, a Adália, a Adriata, não sei das quantas, a Formatas, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã. Por isso que Amã morreu, meu irmão. Botar uns nomes desde daqui é até difícil de falar, né? Por isso que ele foi enforcado. Não tinha como não ser, né? Mas brincadeira à parte, volta para cá. Veja só, quando ele vai, né, vamos quer dizer, ler, depois eu explico. Os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. Disse o rei a rainha Esther: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus, a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e o despediram. Perdão, e os despenduraram em uma forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém nos despojos não tocaram. Também os demais judeus que se achavam na província do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos, mataram a 75.000 dos que o odiavam, porém nos despojos não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dia de banquete e dia de alegria. Verso 23. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinham lançado isto é, sorte para para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aquele dia chamou Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e dos testemunhos e do que lhe havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegaram a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo se escreve deles, segundo o tempo marcado todos os anos, e que este dia seria lembrado
e comemorado geração após geração por todas as famílias e todas as províncias e todas as cidades, e em todo dia de Purim jamais caducaria entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para afirmar a carta de Purim. Capítulo 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos nos livros da história dos reis da da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então aqui nós lemos, né, e entendemos aqui toda a história, o resumo da história de Purim, e nós muito falamos da história de Purim. E aí é um trem que eu tenho batido até demasiadamente, e isso às vezes fica maçante no coração de alguns, até vendo como uma perseguição ou uma indireta. Mas veja só, queridos, aonde eu tenho batido aqui, nós hoje estamos em uma crença milagrosa dos fatos e dos feitos de Deus. Observe que é muito bonito e romântico a história de Esther, a história de Esther contada de um modo romântico, mas nós vamos ver, queridos, que na verdade o protagonista de tudo isso é um homem chamado Mordecai. Mordecai foi o protagonista de toda a intervenção. Se nós podemos colocar aqui, nós vamos ver que Esther é a rainha, e a rainha como a igreja. Mordecai, Assuero é um tipo de Jesus. Na verdade, o livro de Esther acho que do único livro que não contém o nome Deus, mas nós vamos ver a ação de Deus do começo ao fim. O fato é que nós vamos ver esse homem, Mordecai, que se tornou grande, e ele foi contado não na história dos reis de Israel, e ele não foi contado na história dos reis de Judá, ele foi contado na história dos reis dos medos e persas. Como assim também José foi contado na história dos reis do Egito. O que eu quero aqui dizer, querido, que muitas vezes nós não estamos protagonizando nada e nos tornamos pessoas que nos ocultamos dentro de uma fé que muitas vezes não funciona. E esse é o ponto que eu tenho tentado chacoalhar, dizendo, queridos, esse é um tempo de mudança de sorte. Sim, creio, esse é um tempo de livramentos de cativeiro. Sim, creio, esse é um tempo de revestimento de autoridade, de armas espirituais, e esse é um tempo onde o Senhor está quebrando feitiçarias, obras de macumbaria, se eu posso dizer assim, creio também. Mas eu tenho entendido que esse é um tempo onde nós precisamos novamente tomar de autoridade e mover a igreja para aquilo que é correto. Um homem salvou a nação inteira, apesar que nós olhamos a intercessão da igreja para, veja só, a igreja para com o rei, no caso aqui, nós vamos ver que essa intercessão ela foi movida e motivada por um homem chamado Mordecai. Mordecai que foi lá e colocou o dedo na cara dela e disse, olha, se você não fizer nada, Deus vai levantar o outro, o povo não vai morrer. Mas saiba que talvez foi por isso que Deus te colocou nesse lugar. Então veja só, eu quero que você hoje saia de uma história romântica e o 12º mês, ou essa temporada, você saia de uma posição romântica e mística e comece a ver se o Senhor não tem te chamado como um Mordecai para essa geração. Se o Senhor não tem te chamado para mover a igreja, se o Senhor não tem te chamado para trazer a igreja aos pés de Cristo em uma intercessão verdadeira, para que algo aconteça, querido, algo só vai acontecer
Entenda isso. Algo só aconteceu porque Esther moveu o coração do rei, e algo só aconteceu porque Mordecai moveu o coração de Esther. Então veja só, Mordecai move o coração de Esther, Esther move o coração do rei, e o rei move o coração do povo, porque de fato foi um mover de coração. Irmãos, o que o rei fez? Nada. O que o rei lançou? Nada. O que o rei mudou? Nada. O rei não fez nada, entre aspas, me entenda bem, ele não moveu nada, ele simplesmente diz, a partir de agora, o povo pode se arrepender, ou pode se defender. Essa foi a expressão que o povo, que o rei disse. O rei disse, olha, está quebrado o decreto e não há mais briga. Oh, não, está quebrado. Não, não, querido, o rei não disse isso. Pelo contrário, o rei disse agora, nesse dia que está programado a morte, eu declaro, reajam, lutem, avance e derrotem os seus inimigos. É isso que eu tenho começado a falar esse ano, porque eu tenho visto que as pessoas estão deitadas, cansadas, sobrecarregadas, elas estão paralisadas, desanimadas, elas estão simplesmente entregues, desesperançosas, elas estão simplesmente já duvidosas daquilo que Deus pode fazer, já estamos simplesmente esperando as coisas acontecer e quem sabe Deus move alguma coisa, quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e faça alguma coisa. Olha, apóstolo, você está vendo o que as pessoas estão fazendo nas avenidas? Ó, estão invocando demônios. Ó, e agora? Quem poderá nos defender? Será o Chapolin Colorado? Entenda esse negócio, que é o que nós estamos vivendo. Olha, você está vendo o que as trevas estão fazendo? Olha, estamos vendo, as trevas estão fazendo. Querido, o dia que as trevas não fizeram, qual foi o tempo que as trevas não tramaram contra aqueles que realmente possuem luz? Qual é o tempo que as trevas deu sossego para o povo de Deus? Qual foi o tempo onde as trevas deixou de tentar sucumbir à nossa fé? Qual foi o tempo onde as trevas deu descanso para os filhos de Deus? Nunca. Mas sabe o que está acontecendo? É que outrora tinha muitos Mordecais que moviam a igreja, moviam o reino, moviam diante de intercessões genuínas, intercessões. Eu vou dizer, outrora nós tínhamos generais, homens que moviam o coração da igreja, que moviam o coração de Deus, e Deus movia o coração do povo, e o temor caía. Olha só, o temor de Deus caiu sobre o povo e Mordecai avançava junto com a igreja. Mas sabe o que está acontecendo? Sabe o que eu mais escuto e sabe o que eu tenho escutado? As pessoas que realmente estão comprometidas com a palavra, uma palavra eu tenho escutado da grande maioria. Cara, eu estou cansado disso. Eu já estou exausto desse negócio. Eu já não aguento mais essa situação. Sabe? Que o Senhor venha. Já estamos buscando Maranata, Senhor, vem logo. Já não estamos suportando. E deixa eu dizer, será que na verdade, essa já não foi a predição de Jesus? Se os dias não fossem encurtados, até mesmo os eleitos não conseguiriam sobreviver, porque o peso e a pressão que estamos recebendo é muito grande. E, queridos, todos os dias e todo o ano, no 12º ano, ou 12º mês, há um levantar de feitiçaria, que outrora era oculto. Todos os carnavais sempre foi um dos maiores cultos ao ar livre, de orgias, de bacanais, de bebedices, de prostituição. Veja só, observa aqui, esse é o maior tempo aonde nós começamos a ver a geração dos bastardos. Eu vou usar uma palavra da apóstola Gisela, né, a falecida apóstola Gisela, ela fala assim, ela falava, depois do carnaval, nasciam os filhos da mãe, porque ninguém sabia quem era o pai.
Uma geração, queridos, que ninguém sabe quem é o pai, uma geração que cresce, e essa geração, ela vai entrando também os bastardos, os bastardos, os bastardos, os bastardos, e essa geração vem de tempo em pós-tempo, e isso vem perpetuando, 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 e quando nós vemos, o negócio já está gigantesco. E agora, sabe o que está acontecendo? Tudo que era feito nas trevas, ninguém mais está ocultando, todo mundo está fazendo à luz do dia. Nós vimos isso, a abertura esse ano, né? Como foi feito, não sei se vocês viram, né? Como foi feito, cantores e todo mundo filmando e admirando, olha, e a invocação assim sendo feita de uma maneira tão comum, onde a gente viria no Brasil a marcha dos Exus, né? Quando nós viríamos as pessoas dizendo, as igrejas luciferianas, com a voz tão, com uma convicção, as igrejas luciferianas, né, mostrando na internet, dizendo, olha, nós vamos derrubar vocês, pastores, nós vamos processar vocês, pastores, porque vocês estão dizendo que as nossas entidades são demônios, né? Então nós vamos processar. Irmãos, quando nós vimos isso em outra geração? Nunca vimos isso. Por que nós estamos vendo agora? Porque simplesmente a igreja está vendo e está estarrecida, estagnada, está abatida, com o seu coração deprimido. Será que não estamos como no dia de Esther, quando receberam essas notícias e eles simplesmente sentaram e disseram, cara, morremos. E agora? O que nós vamos fazer? Entendeu que sutilmente as coisas estão acontecendo, acontecendo, acontecendo. E aí, nós entramos agora no 12º mês, onde é o tempo de validação de altares. Entenda isso. Veja só, eu vou trazer conhecimento agora para vocês. Veja só, o carnaval, que é uma das festas que mais marca isso, você acha que ele é à toa? Não. O carnaval, na verdade, é o Pentecoste da falsa Páscoa. Entenda que o carnaval ele vem 47 dias antes da Páscoa romana. Conta-se 47 dias antes, contando a Páscoa, que é no primeiro dia depois do sábado da lua nova, conta-se 7 dias. Então tem a Semana Santa. E conta 40 dias, a Quaresma. Por que era falar do carnaval? Porque a palavra é tirar a carne. Então, depois disso, era tirado a carne na Quaresma. E na Quaresma não comia carne. E aí, então, entrava, quer dizer, na Quaresma ia o processo de santificação, e na Semana Santa não comia carne vermelha. E aí entrava, então, o processo da Páscoa. Então, veja só, o carnaval, então, ele nasce, a primeira menção do carnaval, ela vem como uma festa vinda da Babilônia. Era uma festa babilônica, a origem dela. E sabe o que acontecia? Duas coisas aconteciam. Um preso era solto, ele era vestido de rei, ele era colocado na mesa do rei, ele comia as comidas do rei, eles dormiam com as mulheres do rei e ele ia ser empalado depois disso. Ou seja, matavam ele. Ele saía da prisão, se faziam de rei, colocava a comida do rei, sentava na mesa do rei, dormia com as mulheres do rei e matavam ele. Um outro ponto, ou outra característica do carnaval, é quando o rei agora, ele tirava as roupas dele e ele era simplesmente
açoitado perto do deus deles, que era chamado de deus Marduk, e ele apanhava no meio, na frente do deus, para que ele pudesse, então, apesar de ser rei, reconhecer a soberania do seu Deus. E aí, então, o que acontecia? Ele vestia de novo a roupa do rei e continuava. Então, nas duas menções da origem do carnaval, ele vem com uma festa onde um escravo entra na casa do rei e se faz de rei por um dia, mas morre depois. E um rei que deixa de ser rei apanha na frente do seu Deus para saber se submeter ao seu Deus. Onde eu quero chegar aqui? Na verdade, nessa temporada e nesse 12º mês, há uma onda de uma falsa segurança, de uma falsa bênção, de uma falsa liberdade, mas de fato só está mais uma vez consumando a morte e a sepultura, os vínculos e os altares que estão sendo edificados de geração em geração. Quando nós olhamos para essa festividade, nós então temos que entender que nesse tempo todos os altares estão ganhando força, todas as entidades estão sendo invocadas. Sabe o que eles falam? Há uma menção na Bahia que nenhum centro de Umbanda, essas coisas, eles funcionam, porque as entidades estão focadas no carnaval. Ou seja, as entidades que desciam, que estão focadas ali. Ou seja, elas estão se recebendo. É considerado como o maior altar que existe para essas entidades. Então, onde eu quero chegar aqui? Há uma falsa sensação de paz. E para nós, o que esperarmos? Mais peso, mais guerra, mais, mais confronto, mais oposição. Mas o que esperarmos também da parte do Senhor? Que o Senhor traz um decreto contra esses altares que tentam contra a nossa vida. A palavra do mês, a palavra do mês que eu quero deixar aqui com vocês, a palavra para esse tempo, apesar de estarmos falando de doçura, apesar que estamos falando de palavras palavras doces, palavras mansas, palavras mansas no sentido de palavras direcionadas, não palavras orgulhosas, não palavras violentas, mas de fato, querido, a nossa guerra não é com palavras violentas, mas eu vou dizer, com atitudes de guerra. Entenda que você acabou de ler na tua Bíblia, no mês da doçura morreu quase 80 mil pessoas. Muito doce. Os judeus levantam e matam quase 80 mil pessoas. Na verdade, quase 76 mil pessoas. Essa seria a palavra. Foi uma matança geral. O que eu digo não é com as nossas palavras agressivas, mas é com o nosso posicionamento de guerra. Sabe, precisamos novamente levantar os Mordecais dessa geração. E eu quero, nessa palavra aqui, te incentivar, dizendo que se levante os Mordecais dessa geração. Homens que incitarão o coração da igreja em um bom sentido. Homens que despertarão a igreja a interceder diante do rei. Mordecai não era casado com o rei. Mordecai sozinho não faz nada, um cristão sozinho não faz nada, um general sozinho não faz nada, um homem valente sozinho não faz nada, mas esse homem ele precisa incitar a igreja a entrar diante do rei, porque a força está em Cristo e a igreja
é o corpo de Cristo na face da terra. Quando nós começamos a ver a potência da concordância, nós vivemos isso daqui um tempo. Eu não sei se você lembra, quando começou o movimento do povo brasileiro, o povo disse: o gigante levantou, o gigante acordou, porque o povo ele entrou diante de uma questão, eu estou falando agora, civil. Agora, irmãos, quando nós falamos da igreja, nós nos levantamos diante do povo, nós nos levantamos diante de Deus, diante do Cordeiro, diante do Rei, e dizemos: Senhor, traga o teu pavor contra os inimigos. Traga o teu pavor contra os inimigos. Não é contra os meus inimigos. Sabe, essa palavra, já que estamos confrontando o Leviatã, eu quero pedir para você parar de pensar um pouquinho só em você. E vamos pensar naquilo que, como corpo, estamos vivendo. Para de pensar no: Deus vai mudar a minha sorte. Eu estou com dívida, vou pagar minhas contas. Deus vai mudar minha sorte. O meu marido vai ser mais legal. Minha esposa vai ser mais legal. Deus vai mudar minha sorte. O meu filho, Deus vai mudar minha sorte. Deus vai fazer. Querido, para um pouquinho. Isso daqui, Deus já te deu, já está liberado. Assuma a tua posição e você vai ver que essas coisas alcançarão a tua casa. Mas o que nós estamos dizendo agora é atitude, porque não estamos percebendo, mas o mundo, ele está intrinsecamente ligado. E você já parou para pensar que tem os generais das trevas? Pessoas que incitam o povo. Se você parar para pensar, o movimento, esses movimentos ideológicos, não é muita gente, não. É pouca gente, mas que faz um estardalhaço que parece que é um movimento gigantesco. Eles incitam o coração do povo. E nós, como igreja? Não estou dizendo para você ir para a rua, mas eu estou dizendo que até quando nós não vamos para os pés do Senhor? Cadê os generais com movimentos verdadeiros, incitando a igreja dizendo: olha, acabou a folia. Enquanto nós estivermos aqui, eu não estou dizendo de pessoas, não é folia de pessoas, não, 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 acabou as ondas espirituais que estão intentando contra os homens, porque de fato, queridos, a única coisa que esses demônios fazem é fazer os homens incitarem pecados, pecados e pecados, pecados e pecados, até que o limite da graça de Deus se finde e mate todos eles. Você acha que o diabo está preocupado com gente? Você acha que o diabo ele preserva os seus instrumentos? Você acha que o diabo ele quer preservar algum humano? De fato, não. A única coisa que ele quer é a destruição de todos os humanos. Porque os humanos foram criados para governar sobre todas as coisas, inclusive prendê-los em cadeias. Então, de fato, vocês que estão aqui, que esse ano seja o ano que o Senhor levantará os Mordecais, que o Senhor levantará homens e mulheres que não estão querendo usar a sua posição para poder fazer movimentos ou crescer os seus movimentos, mas esse ano o Senhor está levantando homens e mulheres, generais de guerra, que avançarão, conduzindo a igreja aos pés do Senhor, como Esther, para alcançar a misericórdia de Jesus. E Jesus, trazendo a plenitude dele sobre a igreja e o terror dele sobre os inimigos. Querido, conversava, né, hoje com a pastora Elda, o pastor Inaldo. Veja só, quando você encontra com uma pessoa bem armada, no físico, imagine uma pessoa bem armada, com um fuzil, uma pistola, intimida ou não intimida? Você simplesmente fique intimidado. Agora, como os nossos inimigos estão nos vendo? Será que temos essas armas espirituais? Será que estamos repletos de armas espirituais?
Como diz o próprio apóstolo Paulo, nós temos armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas e sofismas, altivez que se levanta contra todo conhecimento que se levanta contra Deus. E a pergunta é: será que quando o inimigo nos vê, ele vê um bando de gente simples, camponesas, ou consegue nos enxergar como um exército equipado, com seus instrumentos de guerra e também seus instrumentos de adoração? Que se levante os Mordecais. Essa é a minha palavra que eu deixo para você depois desse tempo todo. Depois dessas 7 horas, eu digo isso, que se levante os Mordecais. Saia da distração. Saia do egoísmo. Saia daquilo que está te prendendo dentro de você. E seja um Mordecai nessa geração. Seja um homem, uma mulher que leva a igreja aos pés do Senhor e que faz com que o Senhor imponha o terror dele sobre os nossos inimigos. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: fala assim, meu Pai, como igreja, nós levantamos a tua palavra de Ezequiel 32 e proclamamos uma lamentação. Nós proclamamos um decreto fúnebre contra as entidades faraônicas, babilônicas e das esferas espirituais da magia. Declaramos: fostes comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Declaramos como igreja: assim diz o Senhor Deus, ele estenderá sobre ti a rede no meio de muitos povos e te puxará para fora na rede. Então te deixará na terra, no campo aberto, e te lançará e fará morar entre todas as aves dos céus. Porá a tua carne sobre os montes e encherá os vales com a tua compundência, com o teu sangue que será derramado. Será regada a terra até os montes. Quando o Senhor te extinguir, o Senhor cobrirá os céus, fará enegrecer as suas estrelas, encobrirá o sol com uma nuvem, a lua não resplandecerá. Por tua causa, o Senhor vestirá de preto todos os brilhantes luminares do céu. O Senhor trará trevas sobre os teus pais, assim diz o Senhor. Pai, nós declaramos agora os decretos da tua palavra. Proclamamos, Senhor, os juízos da tua palavra.
Nesse tempo, Senhor, os inimigos se levantam, mas se levantam para cair. Somos mais do que vencedores daquele que nos chamou. E essa noite, Senhor, nos equipamos com as armas da nossa guerra, que essas armas são as armas do Senhor. Equipamos, Senhor, de todas as armas poderosas, que destrói sofismas e fortalezas, que quebra a altivez e a desobediência. Armas poderosas. E marchamos, Senhor, triunfante com a marcha, Senhor, que é a marcha do Senhor. Pisamos com pés santos essa nação e proclamamos que em nossa nação há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito que reina. Yeshua HaMashiach, Yahvé, o Espírito Santo. É assim que essa nação será curada. E proclamamos que toda a atmosfera de magia contra essa terra, que o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, bote um fim em tudo isso. Pai, se estamos sendo caçados, nós pedimos agora que somos invisíveis aos olhos do inimigo, mas proclamamos que o terror agora, o terror do Senhor, entra agora em nome de Jesus contra todos os inimigos que se levantaram. E eles verão o sangue do Cordeiro em nós, as armas e os equipamentos de guerra. Nos assenhoreamos agora das merkavás, dos carros de guerra. Como igreja, pedimos os reforços para essa temporada, porque nós somos a noiva do Cordeiro, mas ao mesmo tempo um exército do Senhor. E o nosso Senhor é Yahvé Tzvaot, o Senhor dos exércitos. Estamos protegidos pelo seu escudo e pelo seu broquel. E nesse novo mês, nós não retrocedemos. Nós não iremos retroceder. Mas, Senhor, nos prepara como Mordecais. E como Joaquim, nos muda a sorte, nos tira de cativeiros, nos transporta para a mesa real e nos dê a tua história. Nos levantamos com autoridade e declaramos toda obra diabólica que está segurando a nossa economia, saúde, fé, família, chamado. Agora, vocês são destruídos em nome de Cristo Jesus. E na autoridade do nome de Jesus avançamos. Todo mal que se levantou contra nós caia por terra. Toda arma forjada que foi levantada contra nós seja destruída. Toda língua mentirosa que se levantou contra nós nos tribunais seja desativada e punida. Porque nos ocultamos dentro de Cristo Jesus. E o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá, está à nossa frente. E ele está rugindo. E quando o Senhor fala, profetizamos.
E assim declaramos essa palavra profética. Hoje, muda a nossa sorte. Hoje, muda o nosso estado. Hoje, muda a nossa economia. Hoje, muda a nossa unção. Hoje, os cativeiros são derrubados e destruídos. Hoje, nós começamos um novo tempo e avançamos em nome do nosso Machia, Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe vocês. Avance em nome de Jesus. Avance. Que se levante os Mordecais dessa geração. Que se levante os Mordecais dessa geração. Homens e mulheres que incitam a igreja a entrarem na presença de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Esther estava temerosa. Ela nunca entraria na presença do rei. Nunca. Mas precisou de um Mordecai que diz isso. Entra na presença do rei. E se morrer, morreu, entra na presença do rei. Não tenha medo. Não tenha medo do rei. Não tenha medo do rei. Ensine a igreja a entrar na presença do rei. Porque eu tenho certeza que o nosso rei é misericordioso e o terror dele está contra os nossos inimigos. Receba uma unção do Eterno. Nós declaramos que nesse novo tempo, a graça do Senhor repousa sobre ti. Você e a tua casa receberá da abundância. Os céus se abrirão. Toda obra de magia, feitiçaria, toda obra de trevas, altares que ainda estão vigorados, não resistirão ao poderoso nome de Jesus. E invocamos a cruz do Calvário e declaramos que é ali que tudo está fixado, tudo está completo, tudo está feito e tudo está concluído. Por isso, nós proclamamos o poder da conclusão de Cristo Jesus na tua história. Em nome de Jesus. Shalom, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.